Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Vai chegando, dando like, compartilha, meu povo. Vamos falar hoje quando a fé não funciona. Então, gente, hoje eu tenho uma palavra muito poderosa para você. Eu creio que vai falar com muitos aqui o que eu tenho para dizer hoje. Quando a fé não funciona. O que isso quer dizer? Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas aqui que me seguem há algum tempo já assistiram várias lives aqui. A série Está Consumado, que eu falei sobre como orar na Nova Aliança, tá aí na playlist. Inclusive essa série foi editada na Palavra Viva, vocês estão revendo. Gente, tem a série Grão de Mostarda, onde eu falei sobre a fé. Foram 21 lives, gente, falando sobre fé. E agora nós estamos com essa série Andando em Amor. Gente, você aliando essas 3 séries, Está Consumado, você orando de acordo com a Nova Aliança, você entendendo o que é fé e colocando ela em prática. E, gente, essa série Andando em Amor, se você juntar as 3, gente, você estudar, ouvir as lives, reouvir e colocar em prática, gente, não tem como não ter uma mudança radical. Então, muitas pessoas, gente, que ouviram lá a série Está Consumado, o grão de mostarda, que nós falamos sobre fé, e começaram a entender o que é apropriação pela fé, começaram a tomar posse pela fé. Só que, gente, às vezes a pessoa pode falar assim: mas a minha fé não funciona, Vinícius. A minha fé não está funcionando. Eu estou colocando em prática, eu estou estudando a palavra, eu li a palavra, eu estou buscando, estou me apropriando pela fé, mas as coisas não estão acontecendo. Olha o que a irmãzinha falou agora lá. Então, às vezes, meu irmão, minha irmã, algo muito sutil está acontecendo na tua vida que você precisa mudar. Quando a fé não funciona. E sobre isso nós vamos falar hoje. Quando a fé não funciona. Todos nós, gente, eu e você, queremos saber como nós podemos andar no poder de Deus. Todos nós queremos andar no poder de Deus. E é importante para nós andarmos no poder de Deus, porque a própria Bíblia, em 1 Coríntios 4:20, diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Gente, o reino de Deus é de um reino de poder. Ainda Jesus nos ensinou a orar falando assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 6:10. Gente, é óbvio que o desejo de Deus é que seu poder seja manifesto aqui na terra. Deus precisa usar a mim e a você, os filhos dele, para que o poder dele se manifeste aqui na terra, gente. E isso deveria ser o nosso desejo também. Mas como o poder de Deus, gente, pode ser ativado em nossas vidas? Como você pode viver esse poder de Deus aqui na terra? Olha o que diz em Gálatas 5:6. Agora é o ponto, gente, presta atenção. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Gente, a fé que opera
pelo amor. Gente, essa escritura é muito poderosa. Gente, você tem que guardar isso no teu coração. A fé opera pelo amor. É uma escritura poderosíssima. E, gente, se você pegar a palavra operar, o significado dela é energizar. Energizar. Nesse contexto aqui. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, em outras palavras, a fé recebe sua energia através do amor. Isso significa, gente, que sem o amor ágape, a nossa fé não tem energia divina. Gente, guarda isso. Guarda isso. Sem amor ágape, sem o amor ágape, a fé não tem energia divina. Gente, hoje eu queria mandar um beijo especial para uma pessoa que eu amo muito, que deve estar assistindo a live aqui agora. É o Luciano Chiquiti, é o pai da Circe, o filho da Circe, minha amada vizinha da minha mãe. E ele, gente, ele fica com a televisão. Ele é um irmãozinho, gente, que ele fica acamado. Há 44 anos ele é acamado. Ele está numa cama. Mas, gente, ele é uma pessoa, tivemos o privilégio de visitá-lo. Ele assiste 24 horas o canal, gente. Ele fica 24 horas assistindo o canal. E quando você chega perto dele, você sente a presença de Jesus de uma forma plena. Então, um beijo, Luciano. Te amo. Eu e Thaís amamos muito vocês e foi um prazer estar com você aí em Curitiba. Tá bom, gente? Meu irmão, minha irmã, essa é uma escritura poderosa, gente. A fé, nunca se esqueça, a fé, ela opera pelo amor. Gente, imagine você tem uma BMW, gente. Imagine você compra um BMW 0 km, um carrão com motor V8. Aí você me convida para ver seu carro. Aí eu vou lá ver seu carro. Então você abre o capô, me mostra o motor, aquele motor lindo. Aí quando eu me sento do lado do banco do motorista, eu falo assim, eu quero dirigir seu carro, você poderia me ceder para eu dirigir um pouco o seu carro? E você com alegria me passa a chave. Aí eu tento ligar o carro, gente, mas nada acontece. O carro não liga. E o que há de errado, gente? Um pequeno detalhe importante, não tem gasolina no tanque. Gente, por que eu estou falando esse exemplo? Este é o significado do que está dizendo em Gálatas 5:6, gente. O amor é a gasolina para a nossa fé. O amor é a gasolina da nossa fé. Se a nossa vida, gente, não traz resultados, se a nossa vida de fé não traz resultados, você precisa checar a sua vida em amor ágape, gente. Tá aqui a pista. Pois a fé recebe o seu combustível pelo andar no amor de Deus em nossas vidas. Então, se sua fé não está funcionando, avalia a sua caminhada em amor ágape, gente. Porque ela é o combustível da fé. Gente, isso é muito importante. E se nós não tivermos gasolina, a única opção que nos resta, gente, é empurrar o carro. Empurrar o carro, gente. Gente, isso vai dar certo. Ladeira abaixo. Se o carro estiver numa ladeira assim, gente, inclinada, vai ser fácil empurrá-lo. Se ele estiver numa reta, vai ter que ter algum esforço para empurrar o carro. Mas se ele tiver com uma pequena inclinação, gente, como é que nós vamos empurrar esse carro? Aí nós estaremos com problemas. E é assim que funciona a fé de muitos cristãos, gente. É como empurrar um carro. Enquanto tudo está bem, quando o carro está na descida ou na reta, eles vão bem, ele empurra o carro, vão empurrando. Mas assim que há um obstáculo simples, ou se esses cristãos enfrentam uma crise, a fé deles não funciona mais. Quando tem uma pequena inclinação, a fé deles não funciona mais, gente. Isso acontece porque as pessoas, esses cristãos, eles vivem empurrando os carros. O que não funciona quando se tem que subir uma ladeira. Tá entendendo, gente?
É na crise da sua vida, é no momento de dificuldade que nós veremos se nossa fé tem energia ou não. Se nós verdadeiramente caminhamos em amor. A nossa fé, gente, terá energia e poder para gerar resultados em qualquer crise que atravessarmos, gente. Qualquer uma, se você estiver andando em amor ágape. Gente, vocês sabem o quanto eu amo o Reinhard, né? Meu amigo. E, gente, tem alguns exemplos da vida dele que são incríveis. Eu tive em Natal, gente, conheci um projeto dele chamado Brazilian Kids Care. Ou seja, o Reinhard, eles têm um projeto grande de construir 100 abrigos no Brasil. 100 abrigos. E eu tive a oportunidade com o Thaís de conhecer um abrigo lá em Natal. Gente, é um projeto incrível e lindo, maravilhoso. Mas, gente, usando para o que ele fez, esse trabalho que ele fez para construir os abrigos, é um grande exemplo do tema da live de hoje. Há vários meses atrás, há anos atrás, ele e a esposa dele, eles foram no estado mais pobre do Brasil. E, gente, lá eles foram tocados, o Reinhard e a Debbie, por a terrível necessidade das crianças que moram nas ruas. Eles ficaram tocados da quantidade de crianças nas ruas. Gente, lá eles ouviram que crianças de 7 anos de idade se prostituíam por R$1, gente. E por R$1 para comprar comida, gente. Isso existe no Brasil, tá, meu irmão, minha irmã? Isso existe no Brasil. E, gente, eles ouviram sobre um irmão da igreja lá, local, que era motorista de caminhão. E um dia ele parou, gente, num posto de gasolina para um descanso. E sabe o que aconteceu? Uma garotinha se aproximou dele e se ofereceu para se prostituir em troca de comida, gente. Aí esse motorista de caminhão, sabe o que ele fez, gente? Ele se compadeceu daquela menina e adotou aquela menina como filha. Lindo, né? Retirando aquela pequena criança de uma vida miserável na prostituição. Isso foi um caso, só que as outras crianças, gente, que estão lá. Então, meu irmão, minha irmã, quando viu aquela realidade, o Reinhard e a esposa, eles voltaram, eles moravam, acho que na época, em Goiânia, eles ficaram desesperados. Ele falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Então eles decidiram, além das lágrimas, aqui que está o ponto, gente. Eles tomaram uma decisão de não ficar chorando pelo que eles viram. Eles tiveram uma atitude. Eles decidiram, gente, fazer alguma coisa para ajudar aquelas crianças. Gente, os pastores lá daquela região, eles tinham um coração aberto, mas não tinham recursos. E eles queriam construir um orfanato. E, gente, o Reinhard e a esposa conversaram com os pastores e decidiram construir um orfanato lá naquela cidade. E eles orçaram um projeto de construir esse orfanato que custaria mais ou menos R$700 mil. Gente, eles não tinham quase recurso, mas eles tinham a fé que Deus proveria aquele dinheiro necessário para salvar aquelas crianças. Olha isso, gente. De onde a fé deles recebia energia? Recebia do amor que eles tiveram pelas aquelas crianças. Olha que coisa linda. Do amor. O amor energizou a fé do Reinhard, da esposa dele, para que eles se apropriassem pela fé dos recursos que Deus iria prover para eles construírem o abrigo, e eles receberam esses recursos e construíram esse abrigo, gente. Ou seja, o amor energizou a fé. É o que está escrito aqui em Gálatas. O amor energiza a fé. Gente, mesmo se tivermos fé para mover as montanhas, se não tivermos amor, de nada será. Não é isso que está escrito? O amor nunca falha, meu amado. E se nós quisermos outra prova do quanto a fé e o amor estão conectados, gente, nas Escrituras, basta nós olharmos para um dos ensinos mais poderosos dados por Jesus em Marcos 11, 23, 24.
Olha isso, gente. Marcos 11, 23, 24. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. Gente, nesse texto aqui, cara, você tem que prestar atenção no contexto. Algumas palavras-chave aqui nesse versículo 24, que é: ore, acredite e receba. Ore, acredite e receba. Tá entendendo? Jesus explica como as nossas orações têm poder quando acreditarmos. E o seu ensino aqui, gente, é todo sobre fé. E note que Jesus não falou em capítulos e versículos, ele simplesmente apresentou esses fatos. Olha o que ele continuou falando no versículo 25, Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, olha isso, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Gente, olha só, ele fala da fé que move montanhas, do poder da fé, e logo depois no versículo ele fala: mas se você não liberar esse perdão que está no teu coração, você não vai ter a fé, a energia pelo amor, porque quem perdoa ama, tá entendendo? Você não vai ter energia para operar em fé. Gente, é muito incrível isso. E é muito simples, gente. Quantos cristãos, gente, estão com a vida parada? O que Jesus diz aqui é o seguinte: você tem uma fé, a fé está em você, mas se você não andar em amor, você não vai energizar a sua fé. Tá entendendo, gente? Se escutaram um gritinho, João, tá, gente? Não esquenta não. Gente, olha só, as coisas que as pessoas fizeram contra nós não serão apagadas de nossa memória. Entenda isso, gente. Jesus aqui ele faz uma clara ligação entre fé e perdão, gente. Sabe por quê? Porque o amor ele perdoa e o amor energiza a fé. A Bíblia diz que o amor, gente, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor, segundo 1 Coríntios 13, 5. Então, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas vão fazer coisas contra nós e essas coisas não vão sumir da nossa memória, gente. Mas eu e você temos que escolher se vamos ou não perdoar, como Deus perdoa. E Hebreus 8,12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Gente, se Deus perdoou e não lembra dos nossos pecados, por que nós não perdoamos e também não lembramos do pecado que aquela pessoa cometeu contra nós? Tá entendendo, gente? Deus, ele não é esquecido, mas ele escolhe não se lembrar mais dos nossos pecados. E é assim que nós temos que perdoar também, para que a nossa fé funcione, gente. O tema da live: quando a fé não funciona, às vezes, muitas vezes a tua fé não está funcionando porque você não está andando em amor. Gente, é assim que também temos que perdoar, para que a nossa fé ela seja energizada. Nós também temos que escolher não lembrar mais dos pecados que as pessoas cometeram contra nós. Jesus liga a fé ao amor também, gente, em 1 João 3,21. Olha o que ele diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Aqui, gente, outra vez a Bíblia faz uma conexão entre oração, receber e amar. Gente, não podemos andar na fé bíblica que traz resultados sobrenaturais sem andarmos no tipo de amor ágape de Deus, gente. Porque sem o amor ágape de Deus, a nossa fé não terá energia. Gente, imagine aqui, olha só,
algo que pode acontecer. Imagine você pede oração para mim, Vinícius, ore por mim. E gente, e você está com vários problemas de saúde, meu irmão, minha irmã. Isso acontece muito. A pessoa está cheia de problemas de saúde, pede uma oração de cura e você recebe de Jesus, como aconteceu com a minha irmã. Você recebe aquela palavra de conhecimento de cura e você começa a profetizar cura. Gente, se eu estiver orando especificamente por você e você tiver qualquer tipo de falta de perdão e não estiver andando em amor, o Espírito Santo vai me avisar se eu estou orando no Espírito. Inclusive aconteceu isso na oração da minha irmã. Gente, quando ela começou a orar pelas pessoas aqui, ela justamente tocou no ponto do perdão, gente. Porque muitas pessoas estavam com problemas físicos, precisando de cura. A cura já foi dada em Cristo. A minha irmã ministrou, entregou a cura e a pessoa estava com o coração preso, amarrado com outra pessoa. Gente, foi muitos testemunhos que nós recebemos. Gente, eu recebi muitos testemunhos, eu e minha irmã. Sabe como? Nós recebemos vários testemunhos de pessoas que verdadeiramente foram tocadas pelo Espírito Santo, que tinham que liberar perdão, liberaram o perdão e foram curadas, gente. Gente, nós temos uma lição que a gente pode aprender, sabe o quê? Na ceia do Senhor, gente. Depois eu sugiro que você leia 1 Coríntios 11, dos versículos 17 a 34. 1 Coríntios 11, dos versículos 17 a 34. Gente, olha só. A ceia do Senhor, o que acontece? Lá, se você ler essa passagem de 1 Coríntios 11, 17 a 34, leia. Lá, Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, porque eles estavam celebrando a Santa Ceia, mas, gente, eles não estavam andando em amor ágape. Lá na igreja de Corinto, gente, havia milagres, o poder sobrenatural estava presente, mas tinha irmão contra irmão, gente. Era uma confusão danada em Corinto. E Paulo, ele pega a ceia do Senhor e ele dá como exemplo, ele fala: como é que pode vocês estarem ceando? Que ceiar, a ceia do Senhor, gente, é uma celebração do amor de Jesus por nós. E como é que você vai celebrar o amor de Jesus se você está lá tendo problema com outro irmão? Você precisa liberar perdão, vocês precisam se ajudar. Como é que você pode, gente, celebrar a ceia do Senhor se lá tem alguém passando fome e você sabe que aquela pessoa precisa e você não vai lá ajudá-la? É exatamente o que acontecia na igreja de Corinto. Essa é uma grande lição. Então leia depois em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Tinha pessoas morrendo em Corinto, gente. Sabe por quê? Porque a fé não estava funcionando. Porque não estava sendo energizada pelo amor entre os irmãos ali. Gente, Tiago, ele faz uma severa advertência contra o sistema de classe na igreja, gente. E quanto o não andar em amor. E era exatamente o que os coríntios faziam, gente. Olha o texto de Tiago 2, versículos 1 a 13. Olha só o que Tiago fala. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica de pé ali? Ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés? Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre.
Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Ame o seu próximo como a si mesmo. Estarão agindo corretamente assim. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, 1-13. Gente, leiam estas passagens. 1 Coríntios 11, 17-34 e Tiago 2, 1-13. Gente, Tiago fala aqui sobre o fato de algumas pessoas serem tratadas como mais importante que outras na igreja. Isso não é familiar para você, meu irmão, minha irmã? O que era exatamente o que os coríntios faziam. No versículo 9, gente, ele nos fala a razão, gente, disso ser tão terrível. Ele fala assim: se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores, então estareis agindo corretamente. Gente, não importar com o nosso irmão e irmã é pecado, gente. É um pecado muito sério, porque estamos em aliança um com o outro. Eu tenho uma aliança com vocês, meus irmãos e irmãs. Eu tenho que servir a vocês, meu irmão, minha irmã, e vocês servirem a mim, um servindo ao outro como verdadeiros filhos de Deus. É para isso que a gente vive aqui, meu irmão, minha irmã, para servir um ao outro, para ajudar um ao outro. E a igreja, gente, de Corinto, elas participavam da ceia lá do Senhor, que era uma celebração da aliança com Deus, com todos os seus filhos. Gente, uma celebração de amor. E o comportamento dos coríntios, gente, desafiava essa aliança. Havia uma... Gente, eles não andavam em amor. Você vê vários casos lá, gente, problema de adultério, de um irmão processando o outro. Gente, nós não estamos falando aqui sobre perfeição, não, mas uma vida sem pecado, gente. Mas falamos, gente, é a pessoa pecar e não se arrepender, tratar mal o irmão, gente, e não se arrepender. É isso que eu estou falando, sobre não andar em amor em relação ao corpo de Cristo e acreditar que Deus não se importa com isso, gente. 1 Coríntios 11:32 diz assim: quando porém somos corrigidos pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Gente, uma pergunta: será que Deus quer os seus filhos doentes? Gente, é claro que Deus não quer os filhos doentes. Absolutamente não, gente. Jesus morreu para sarar as nossas enfermidades. Ele quer que nós tenhamos saúde, que vivamos com saúde, pois nós temos saúde em Cristo através da cruz. E a palavra aqui, gente, que eu falei de 1 Coríntios 11:32, corrigir significa em sua raiz ser treinado. Então nós podemos compreender que Deus, ele quer nos treinar para andarmos em seu perfeito amor ágape. Ele quer nos treinar, então deixe ser treinado por ele, gente. Meu irmão, minha irmã, a falta de perdão adoece teu corpo, tua alma. Então, meu irmão, minha irmã, deixe-se ser corrigido pelo Senhor nessa falta de perdão. Peça a Ele revelação, gente. Gente, como mencionado aqui, como eu já falei antes, quando a nossa fé não funciona, se a tua fé não funciona, meu irmão, minha irmã, se você está falando assim, cara, alguma coisa está errada, que não está funcionando a minha fé, eu me aproprio, nada acontece, e nada acontece com a minha fé, examina a sua caminhada de amor. Cheque a sua caminhada de amor.
E como você checa a sua caminhada de amor? Como eu faço isso, Vinícius? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice. Gente, faça uma análise da sua vida, uma autoanálise, se você está vivendo em amor. Examine a sua própria vida, para ver se você está andando em amor em relação ao corpo de Cristo. Gente, quando nós examinamos a nossa vida, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração e nos revelar se nós estamos andando em amor ou não. Gente, eu já fiz isso e eu faço sempre. Eu sempre falo: Senhor, se eu não estiver andando em amor, me mostra, papai, o que eu tenho que mudar. Eu desejo andar em amor, eu quero andar em amor ágape, eu quero andar como Jesus andava. Então o Espírito Santo me revela, me mostra, me corrige, me disciplina. Tá entendendo, gente? Precisamos pedir ao Espírito Santo para fazer essa sondagem e revelar, gente. Porque se você não andar em amor ágape, você não tem a energia necessária para se apropriar pela fé. Gente, tudo vai se encaixando. Nós não devemos permitir, gente, que o diabo traga condenação para nós através deste ensino, gente. Nós precisamos ter o coração aberto para o Espírito Santo nos revelar o que Ele quer que seja mudado em nós. Abra o coração ao Espírito. E se Ele não revelar tudo, devemos ficar em paz com aquilo que Ele revelou, gente. Não fique se condenando, meu irmão, minha irmã. Misericórdia. Olha o que diz em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, olha isso aqui. O que o versículo 16 fala claramente, que somos curados como confessamos os pecados e oramos uns pelos outros. Confessar, confesse o teu pecado, meu irmão, minha irmã. Existe um pregador, Kenneth Hagin. Gente, eu sou péssimo na minha pronúncia, tá? Gente, Kenneth Hagin, ele foi usado poderosamente por Deus, gente, para fazer milagres incríveis. Olha o que ele escreveu, gente, no testemunho. Ele tem um livro chamado O Amor, o Caminho para a Vitória. Olha só o que ele fala, gente. Ele fala o seguinte: eu pastorei por aproximadamente 12 anos. E em 12 anos de pastorado, apenas 2 ou 3 dos membros da minha igreja foram instantaneamente curados. Olha isso, gente. Antes da maioria das pessoas receberem a cura, eu tinha que descobrir a causa de suas enfermidades em primeiro lugar. Qual era a origem daquela enfermidade? A minha irmã falou sobre esse assunto na live dela, gente. E, gente, ele continua falando assim: isso não significa que acusava as pessoas que estavam doentes de terem cometido um erro ou pecado. Eu simplesmente orava para que o Espírito Santo me mostrasse se havia alguma coisa oculta. E orava para Ele revelar para as pessoas os ajustes que precisavam fazer. Em cada caso que lhe dei, as pessoas foram curadas assim que retificavam a causa e faziam ajustes em seus corações. Muitos daqueles que não faziam os ajustes necessários morriam por causa da condição em que estavam. Gente, sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas aí que estão morrendo, não obtendo a cura, porque tem algo que eles não estão andando em amor, que eles não identificaram, não querem identificar porque o orgulho não deixa, e estão deixando de receber o milagre através da fé. Olha isso, gente, que loucura. Gente, o Reinhard também. O Reinhard, gente, tem vários exemplos incríveis. Tem um exemplo dele que ele fala quando ele plantou a primeira igreja dele. E ele foi para a rua evangelizar doentes, gente. Orar pelos doentes na rua.
Gente, foi exatamente o que aconteceu na live com a minha irmã. Pessoas liberaram o perdão e foram curadas aqui. Foi incrível. Eu recebi vários testemunhos. Gente, Deus, ele fez muitos milagres e curou muitos doentes lá com o Reinhard nas ruas evangelizando. E quando a igreja tinha mais ou menos 1 ano, havia uma mulher que era membro da igreja e ela sofreu inflamações no ombro gravíssimas. Gente, isso era muito dolorido na vida daquela mulher e ela não conseguia usar o ombro, ela não conseguia se mover direito. E o Reinhard e a equipe lá da igreja orou muito por ela e nada mudava. E um dia, gente, um evangelista que veio de fora, ele foi visitar a cidade e foi pregar o evangelho. E todos estavam presentes, inclusive essa mulher que estava com esse problema no ombro. E esse pregador, ele teve uma palavra de conhecimento, gente, de cura daquela mulher. Ele não sabia nada sobre aquela mulher, só que ele escreveu detalhadamente a vida daquela mulher. Uma palavra de conhecimento. E sabe o que aconteceu, gente? Ele falava inclusive a idade dela, a exata enfermidade que ela tinha. Gente, só que naquele dia o Reinhard estava lá assistindo a pregação e Jesus falou ao coração dele. Falou assim: hoje eu vou te ensinar algo muito importante, presta atenção. Quando a mulher foi à frente, gente, aquela mulher, o pregador chamou aquela mulher à frente para receber oração. O evangelista, ele orou por ela, gente. O poder de Deus foi tão grande que aquela mulher foi jogada ao chão. Mas quando ela se levantou, gente, ela permanecia doente. Nada tinha mudado. E Deus falou ao coração do Ryan: ela está doente porque ela não perdoou a irmã dela. Gente, olha o quão grave. Aí, gente, eu dou uma live dessa. Teve uma live que eu falei sobre perdão. As 6 verdades sobre perdão. Gente, eu falo muito sobre perdão aqui. Aí a pessoa bota no comentário: mas eu não consigo perdoar. Então morre no deserto, meu irmão, minha irmã. Você não sabe o que ele fez para mim. Então morre no deserto. Você quer morrer no deserto? Ou você quer viver os sonhos de Deus para sua vida, meu irmão, minha irmã? Às vezes, um simples perdão, às vezes a pessoa tá, gente, ela tá amarrada a você. Você tá preso a ela. É chegar lá, gente, e abrir a tua boca e liberar o perdão. Perdão, Deus não vai colocar vontade de perdoar em você. Tem gente que já falou isso. Eu estou esperando, Senhor, coloca esse desejo de perdoar. Pelo amor de Deus, gente. Perdão é uma escolha. Deus não vai botar esse desejo no teu coração. É vergonha, gente, é ter uma postura. Vai lá, pede perdão, libera esse perdão, desamarra, gente. Você pode estar deixando de viver. Gente, a minha vida mudou poderosamente quando eu liberei perdão na minha vida. E, gente, quem conhece minha história sabe as coisas graves que aconteceram. Eu liberei perdão para a pessoa que mais me magoou. Eu consegui liberar perdão para minha ex-esposa, para a pessoa que ela está hoje. Gente, eu consegui liberar perdão para a pessoa que abusou da minha filha quando ela era criança. Agora, se eu tivesse amarrado nesse perdão até hoje, meu irmão, minha irmã, se eu não tivesse perdoado aquele cara que abusou da minha filha, que hoje eu olho para ele, eu sinto compaixão e misericórdia, eu não tenho raiva, eu não tenho ressentimento. Inclusive, eu o amo em Cristo. Mesmo ele não pedindo perdão para mim, eu o amo em Cristo, eu liberei perdão para ele. O que ele fez, gente, se ele não pediu perdão para mim, se ele não está arrependido, isso é um problema dele com o papai. Mas eu liberei, eu fiquei livre. E, gente, posso te falar, isso mudou minha vida. Foi a partir daquela liberação de perdão no meu coração contra todas as pessoas que eu tinha que perdoar, que minha vida começou um reviravolta radical, gente. As coisas começaram a acontecer na minha vida. Gente, eu tive o prazer de conhecer também, acho que ele está na live aqui, o Davi, a esposa dele, a Cecília. O Davi, gente, ele é pastor, ele trabalha com esporte, gente. E ele, através de uma palavra de cura,
que foi ministrada aqui por mim, ele foi curado do joelho dele. E ele mora lá em Camboriú, Balneário com Camboriú. E o que aconteceu, gente? Ele foi visitar os pais em Curitiba e ele foi lá me visitar, me conhecer, a minha Thaís, ele com a esposa dele, a Cecília. E, gente, foi uma tarde linda e maravilhosa. Um bate-papo. Aí, tá aí ele, ó, Davi. Gente, foi uma tarde linda, maravilhosa, foi incrível. E eu lembrei aqui que ele falou de um caso que aconteceu, de alguém próximo dele, que, gente, não consegue liberar perdão. A pessoa já teve doença. Gente, já afetou a parte... Gente, a pessoa já teve câncer, já teve isso, já teve... Gente, tudo consequência da falta de perdão, gente. Sendo que se ela perdoasse, ela já é curada em Cristo. A pessoa está toda doente fisicamente, emocionalmente. E, gente, não tenha coragem de ir lá pedir perdão. Ou de liberar o perdão, gente. Meu irmão, minha irmã, perdoe, senão tua vida não vai sair do lugar. Tu vai morrer no deserto. Não vai viver plano de Deus. Não adianta você pedir nada para... Gente, você sabe que eu sou totalmente contra pedir algo para Deus, porque pela nova aliança nós já recebemos tudo de Deus. Nós já recebemos. Então, gente, quando você está em oração, se apropriando pela fé, Senhor, obrigado, Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim, eu me aproprio pela fé disso. Se você não liberou perdão, não adianta se apropriar, porque a fé, ela é energizada pelo amor. E se você não perdoou, você não anda em amor ágape. Tá entendendo, gente? Faça uma autoanálise. Peça ao Espírito Santo para revelar se existe alguma falta de perdão em você. Gente, esse trabalho de metanoia, de transformação da mente, de liberação da verdade, é uma coisa que dói. Mas é necessário, é chegar e falar: Espírito Santo, revela a verdade sobre mim, revela se eu magoei alguém lá no passado, Espírito Santo me revela. E, gente, começa a revelar coisa que você não acredita. Gente, eu quando comecei a fazer esse exame de consciência, meu irmão, minha irmã, coisas que eu fiz lá atrás, que eu magoei alguém, veio, aflorou, meu irmão, minha irmã, e eu fui liberando perdão. Pessoas que eu não tinha contato, não tinha como falar, mas eu liberei no coração. Pessoas que eu podia liberar perdão, liga para aquela pessoa, entra em contato, pede perdão. Se ela não vai aceitar teu perdão, não, problema dela, mas você vai liberar isso. Você vai ficar livre, meu irmão, minha irmã, para viver os sonhos de Deus. Então não fique amarrado, meu irmão, minha irmã. Não fique amarrado à falta de perdão. E, meu irmão, minha irmã, se você é novo no canal, eu tô vendo que tem muita gente nova, inscreva-se no canal, tem aqui uma setinha, inscreva-se no canal, inscreva-se no nosso outro canal que tá aí também na descrição da live, gente. Nosso outro canal é casamento.com, amanhã tem vídeo novo com a Thaís, minha esposa. Nós falamos sobre casamento, relacionamento, filhos, relacionamento entre casal. Gente, tá muito legal o canal lá, casamento.com. Então se inscreva no canal aqui e no canal casamento.com. E, gente, se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, participe. Nosso grupo do Telegram, participe, tá tudo na descrição da live. Gente, o grupo do WhatsApp, ele é fechado durante a semana, só eu posto. E durante o final de semana eu abro para as pessoas interagirem e se conhecerem. Tá bom, gente? Gente, espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Eu espero, gente... eu quero que você aprenda, gente, a destruir de uma vez por todas a raiz das enfermidades e não remover, gente, não remover só o sintoma da doença que você tem. E se você quiser andar em aliança de amor, nós precisamos fazer, gente, andar em amor ágape. Se você não andar em amor ágape, meu irmão, minha irmã, a sua fé não vai ser potencializada. Você não vai viver a plenitude da vida incrível que Jesus morreu para te dar. Bruna, você entra aqui na descrição da live, que tem uma setinha, tem várias coisas ali. Você clica no grupo, tá lá, participe do meu grupo do WhatsApp, clica que você já entra direto, tá bom? Canal de namoro, tem sim, meu irmão, minha irmã, tem vídeo de namoro que Thaís fez lá, tá bom?
como escolher a pessoa antes de casar, como avaliar se aquela pessoa é para casar com você ou não. Isso aí, Davi, andar em amor e andar em obediência, gente. É uma coisa que, gente, eu viajei esses dias, por isso que eu não tenho mandado o devocional sexta, sábado, domingo, segunda, tá, gente? A partir de amanhã volta normal, tá bom? Me perdoem porque eu não tive como fazer devocional nesses dias, gente. Agora voltou tudo ao normal, tá bom? Amo vocês em Cristo. E eu gostaria, antes, para terminar essa live, que você repetisse uma oração comigo. Eu vou falar uma oração aqui. E eu acho que isso aqui, gente, vai te ajudar muito para você andar em aliança de amor. Então, meu irmão, minha irmã, repete comigo essa oração, aonde você estiver agora, tá bom? Vamos lá. Repete assim: Pai, eu agradeço pelo seu maravilhoso amor para comigo, demonstrado na cruz. Espírito Santo, ora comigo, meu irmão, minha irmã, repete. Oro para que o Senhor sonde o meu coração, mostrando-me se há alguém que eu preciso perdoar. Sonde toda a parte do meu ser, Espírito Santo, incluindo minha subconsciência e cada célula da minha memória. Deixe-me livre de qualquer ressentimento ou falta de perdão. Espírito Santo, mostre-me minhas falhas quanto ao não estar andando em amor em relação ao corpo de Cristo. Eu me arrependo de todas as vezes que não andei em amor ágape. E a partir de hoje, Espírito Santo, escolho caminhar em amor para com meus companheiros cristãos. Escolho amar todos os meus irmãos e irmãs. Serei um canal de bênçãos para eles. Eu agradeço o Senhor por querer o meu bem-estar. Não vou abrir a porta para o inimigo por não caminhar em amor ágape. Senhor, perdoa-me por toda crítica e por todo julgamento que cometi. Senhor, ajuda-me a arrepender rapidamente, sempre que não estiver caminhando em amor. Escolho, portanto, caminhar em amor e assim posso receber a minha cura, pois minha fé irá funcionar. Diabo, retire suas mãos do meu corpo. Toda a doença é retirada do meu corpo, pois Jesus pagou por cada uma delas ao ter o seu corpo moído naquela cruz. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Gente, peça ao Espírito Santo para te mostrar. Gente, eu amo ser disciplinado pelo Senhor. Peça ao Espírito Santo para te disciplinar, para te mostrar a verdade, por mais dolorosa que seja. Esteja com o coração aberto. Não deixe, gente, a falta de perdão fazer com que você deixe de viver os sonhos de Deus. Gente, a vida que Jesus separou para nós é incrível. O plano dele é perfeito. Então, para você viver isso, meu irmão, minha irmã, você precisa andar em amor ágape. Amo vocês em Cristo. Até a próxima, gente. Deixa seu like e compartilha essa live. Beijo no coração. Beijo. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através
de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.